Olá, gestores. É um imenso prazer falar com vocês agora, com certeza com o ano letivo concluído, e esse ano letivo 2022 não foi um ano letivo fácil. 2021 nos pegou de surpresa, mas 2022 nos exigiu uma sabedoria, uma resiliência, uma criatividade muito grande para superar todos os modelos que tivemos que exercitar em 2022, desde o virtual ao híbrido, ao simultâneo, depois a volta ao 100% presencial. Isso em 2021, né, que este ano ainda que estamos. E agora vamos para 2022. Sem grandes expectativas, né, temos um desejo muito grande que iniciemos 2022 totalmente presencial e que daí por diante, né, nós consigamos, então, garantir um modelo presencial. Claro que é um outro modelo presencial, porque tem todas os resquícios de uma instituição que passou por um modelo virtual e um modelo híbrido, então, híbrido, e muitas coisas que aprendemos lá, com certeza, vão ficar, né, que são justamente as heranças desses 2 anos de pandemia. Mas também não sabemos, porque ainda estamos dentro de uma pandemia e não sabemos como ela se comportará. A depender de como se comporte, nós ainda podemos ter muitas surpresas daí por diante. Por isso mesmo, né, que é bom ter sempre um plano A e um plano B para a melhor execução. E é justamente, eu estou daqui falando sobre a jornada pedagógica, né? Então, nós sabemos que no início de ano todos nós fazemos nossas jornadas pedagógicas na expectativa do que vai ocorrer ao longo do ano letivo, tá? E aí é por isso mesmo que eu gostaria de apresentar a proposta de jornada pedagógica da REME, né, pensada para as escolas do Grupo REME, mas também os municípios que já trabalham com a gente, que têm interesse nas nossas jornadas. Elas não são jornadas comuns, mas são jornadas muito inteiradas e muito sensíveis e empáticas ao contexto que vivemos, tanto dessa jornada 2022, que nós compreendemos que é uma proposta de jornada híbrida, e temos como tema a escola ativa, que é justamente, né, o que foi nos solicitado desde antes da pandemia, e na pandemia isso ficou bem evidente, né, a necessidade que temos de ser essa escola ativa. Bom, e o que vem ser essa escola ativa, né? Por que nós estamos falando da escola ativa? A escola ativa é aquela que respeita os sujeitos protagonistas das suas narrativas de aprendizagem, reconhecendo que ela, escola, enquanto organização, é também um aprendente e, portanto, tem as suas narrativas de aprendizagem enquanto organização, e que aprender é um processo contínuo e significativo que parte dos conhecimentos prévios adquiridos por todo aprendiz. Significativo porque ela precisa aproximar do contexto do aprendiz. Nós não aprendemos nada, nem os nossos alunos, nem a escola enquanto organização, a partir daquilo que nós não sabemos. Nós sempre aprendemos a partir daquilo que sabemos. Por isso que nós falamos sobre conhecimentos prévios e também aprendemos por experimentação, por problematização, por significação. Isso é os pilares da escola ativa, e esse tema, quando traz a escola ativa, traz, né, esses conceitos à tona. Bom, então estamos falando de uma jornada que tem como expectativa de atender ao público-alvo, que são os gestores, e aí eu estou falando tanto de gestores administrativos como gestores pedagógicos, de profissionais, né, dos profissionais, principalmente profissionais muito focados nas áreas de relacionamento, né, e principalmente nas áreas de atendimento,
e a equipe pedagógica, né, que são os professores. Bom, e como acontece, né? Como vai acontecer? É uma jornada em 3 capítulos. O primeiro capítulo, que é o capítulo do conhecer, então é um capítulo que tem como modelo, né, um modelo de aprofundamento, então ele tem o objetivo de aprofundar os conceitos que sustentam a escola ativa, e essa abordagem vai ser no modelo TED, né, que são palestras bem com tempo enxuto, de 30 minutos, então palestras muito focadas no que é essencial. Então, serão aprofundamentos em conceitos que fundamentam as metodologias ativas, né, de aprendizagem, focando no aprendiz e a gestão ágil. Então, as metodologias de gestão ágil, focada na gestão e o atendimento personalizado focado no cliente, tá? E naqueles, todos os que atendem clientes na escola. O segundo capítulo, né, nós colocamos que é o capítulo do sentir, porque nós entendemos que somos, né, indivíduos, então, portanto, integrais, e que temos intuição e razão, e todas duas têm a mesma importância nas nossas atitudes, tá? Então, por isso que nós inserimos aí o capítulo do sentir, que são vivências para experimentar valores que são valores e princípios que são suportes e uma propulsora da escola ativa. Então, são vivências que nós vamos experienciar os nossos sentimentos e as nossas intuições, os nossos sentidos. São dinâmicas imersivas em conteúdos emocionais que possibilitam experiências reflexivas sobre as nossas atitudes, né, diante dos desafios coletivos. E sabemos que o quanto que essas soft skills ela tem nos demandado uma sabedoria para produzir as respostas que precisamos para a mudança da escola, e aí essa escola ativa necessita disso. E um terceiro e último capítulo, que tem a ver com oficinas, com espaços hands-on, né, que são espaços do fazer, né? Então, o terceiro capítulo é o fazer, que são oficinas e que vão responder ao como fazer as coisas, tá? Então, como e quais são as técnicas dessa gestão ágil. Então, portanto, são técnicas das metodologias ágeis e técnicas também de metodologias ativas e técnicas também, né, de atendimento focado no cliente. Então, são oficinas, é o aprender fazendo, tá? Então, são esses 3 capítulos da nossa jornada, e aí o capítulo primeiro, que são as TEDs, né? Então, é do conhecer, nós faremos virtual, então, são modelos TED virtuais, que tem alguns, né, que são 10 temas, né? São 8, desculpe, 8 temas da nossa TED. O contexto da pós-pandemia, o que é uma escola ativa, o papel do líder e do gestor na escola ativa, a aprendizagem significativa, a aprendizagem e as evidências, como colher dados, né? Isso é muito importante dentro das metodologias ativas, o currículo ativo, tá? A prática de encantar clientes, discutindo possibilidades para ativar a escola, por que gamificar, tá? E a outra é a realidade virtual como facilitador de aprendizagem, tá? Então, são TEDs que colaboram para essa compreensão sobre a escola ativa. Tem mais uma TED, que é a explicação da neurociência de como se aprende, tá? Que as escolas vão escolher, né? Então, tirando uma para colocar outra, no final das contas, na nossa jornada, vai ser composta de 8 TEDs, tá? E as escolas podem escolher, tá? Quais as TEDs que elas têm interesse. Bom, depois nós passamos para o segundo capítulo, que é o capítulo presencial, então tem que ser na escola, que são as vivências. Então, são 6 vivências que vão que nós vai nos solicitar fazer uma imersão
em sentimentos, né, em valores que sustentam essa convivência dentro dessa escola ativa. Bom, quais são essas emoções que vamos mexer dentro do presencial, então, do nosso capítulo Sentir? Vamos sentir, né, com foco na empatia, então teremos uma vivência que tem o nome de o ponto de vista é a vista de um ponto, então vocês vão viver essa experiência e sentir essa experiência e depois refletir sobre ela. Depois tem um outro valor que é a cooperação, e aí o tema da vivência é quem de nós dois sustentará nós três, né? Então, tem até uma música, né, de Carlinhos Brown, acho que é de Carlinhos Brown, que fala sobre isso. Depois, nós temos a vivência respeito, então, o nome é A Controvérsia Entre Nós, tá? Então, como que vamos atuar aí nessa controvérsia. Depois, nós temos a escuta atenta, então, não foi bem o que eu falei, é o nome da vivência. Depois, nós temos a confiança, e aí o nome é A Confiança é Cega? Então, nós vamos responder depois a isso, certo? Então, são essas vivências que vão provocar experiências e que vai nos colocar em contato com as nossas emoções, né? E isso é muito bom para nós percebermos o quanto que essa escola ativa depende dessas nossas emoções. O capítulo 3 são oficinas simultâneas, então elas tanto vão ser presenciais como vão ser virtuais, para alguns, né, e algumas oficinas elas são virtuais, para alguns elas são presenciais. Então, elas poderão acontecer nas escolas e também elas poderão ser virtuais para algumas escolas, tá? Então, isso quem vai decidir é cada escola. Bom, e essas oficinas, quais são elas? Dentro das metodologias ágeis, então, portanto, na gestão ágil, nós temos a oficina da Scrum, né, que é uma metodologia ágil. Depois nós temos o Lean, que é uma outra proposta de compreensão sobre a gestão ágil. E nós temos o Canvas, tá? Que o Canvas é um modelo de planejamento para essa gestão ágil. E nós temos a oficina, né, de atendimento, que é a magia prática, né, que é como encantar clientes. Então, são as metodologias, né, e dentro dessas metodologias ágeis até o Canvas, e depois a oficina de como encantar clientes. Depois, nós temos dentro das metodologias ativas, então, voltadas muito para a área pedagógica, para os professores e coordenadores. A gamificação, como uma proposta de metodologia ativa, a rotação por estações de aprendizagem, uma segunda proposta, a aprendizagem baseada em problemas e o storytelling, tá? Então, são 4 metodologias ativas que os professores escolherão e poderão fazer dentro na nossa divisão de tempo, eles poderão fazer até 3 oficinas, tá? Considerando 2 dias de jornada. Bom, daí nós vamos para os locais, tá? Bom, vocês já viram que que a primeira parte, ela é virtual, então, portanto, né, entra na programação de todos, então vai ter o dia virtual, que as escolas farão juntas com outras escolas, e isso é uma coisa boa, né, que é essa possibilidade de vocês fazerem a interação entre escolas, e poderão ter escolas públicas ou privadas, já que o modelo é virtual. Já nos 2 modelos, tanto simultâneo como o presencial, que são as vivências e as oficinas, aí sim elas serão dentro de cada município ou dentro de cada escola, e aí é claro que, a depender da negociação com escolas e com municípios, a gente vai fazer no tamanho que o município, que a escola sustente, tá? Então, nós faremos presencial na escola, com uma fala da escola, e logo depois iniciaremos com as vivências e, em paralelo às vivências, as oficinas, e os professores vão poder, e funcionários vão poder escolher entre vivências e oficinas, e eles poderão ter uma participação, tá? Na verdade, em
em 3 vivências, em 4 vivências, e poderão também ter participação em 3 oficinas, tá? O professor poderá se inscrever, tá? E o local, então, as escolas escolhem. Nós faremos uma proposta de um local único, tá? Então, o que é que a gente está vendo? Se existem mais de 2, 3 escolas em Feira de Santana, então a gente decide um local único, porque o custo para as escolas fica bem menor, tá? E faz um local só e reúne 2, 3 escolas para fazer no local, porque aí vocês dividem tanto o espaço físico como as sinalizações e tudo, né? Que material e tudo que a gente precisa decidir para montar este lugar das oficinas. A mesma coisa as escolas privadas. As escolas privadas também, as escolas públicas também podem definir se vai ser em um determinado município e 2 municípios fazerem a jornada juntos, né? Eu digo 2 porque mais de 2 municípios, né? A estrutura será muito alta, né? Tem que ter uma estrutura muito grande e às vezes não se permite. Ou então, cada município pode fazer a sua jornada tranquilamente, né? Desse lado presencial. Bom, todas essas discussões sobre como fazer, onde fazer, nós vamos ter que conversar individualmente com cada município, ou com cada grupo de escola, ou com cada escola. Essa é a proposta nossa de jornada. Nós temos, sim, uma certeza que esses 3 aspectos do trabalho no desenvolvimento, né, quando nós pensamos sempre no desenvolvimento de uma formação de professores, de profissionais, que nós precisamos ter a parte do conhecimento, a parte do sentir e a parte do fazer. Por isso que nós temos nossa jornada híbrida, dividida em 3 capítulos, que é conhecer, sentir e fazer. Bom, aguardamos vocês com as propostas para a gente sentar e nós desenharmos a melhor proposta para cada escola ou para cada município. Beijo, Feliz Natal para vocês e um ano de muito aprendizado, mas também de muita tranquilidade e de muitas decisões assertivas. Por isso mesmo que é importante investir na jornada. Beijos para vocês.